Se tem uma coisa que todo mundo adora, são segredos, e seus itens do dia a dia estão guardando alguns segredos espetaculares bem debaixo do seu nariz. Prepare-se para explodir a sua mente enquanto a gente mergulha em mais um episódio aqui no canal Fala Sério de segredos escondidos do nosso cotidiano. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro nosso vídeo. Vamos lá, tudo nos eixos. Você já viu aqueles caminhões andando com os pneus Sim. suspensos da estrada? Você pode achar que eles são apenas pneus sobressalentes. E de certa forma E o até que são, é? mas não é para substituir pneus furados. Essas Não. rodas ajudam a distribuir o peso quando o caminhão está carregando uma carga pesada. Elas são presas a eixos especiais, Nossa, chamados não sabia. de eixos auxiliares ou Eu achei eixos que era de pra quando o suspensão. pneu Os furava. motoristas de caminhão podem abaixar quando necessário. Para cargas mais leves, os motoristas levantam esses Erguem. eixos extras para melhorar a manobrabilidade e também para economizar dinheiro em pedágios. Que Verdade, podem ser viu? No afetados pedágio eu pelo número sabia de que eles eixos em erguiam. uso em um veículo. O número de eixos também determina quanto peso um caminhão pode Pois é. transportar legalmente. E como mais eixos em uso, geralmente significa mais peso no caminhão e, portanto, mais desgaste na estrada. Caramba! Essa é a razão pela qual as taxas de pedágio são mais altas. Uou. Então, basicamente, se você quer Bom economizar saber. algum dinheiro como motorista de caminhão, é só aprender a dirigir em uma roda. Ah, meu Deus. Segredos de cereal. Segredo de cereal. Quando se trata de produtos alimentícios, Aham. a gente quer acreditar que haja verdade no nome, Sim. mas nem sempre é o caso. Como, por exemplo, o Honey Nut Cheerios, um dos cereais mais amados de todos os tempos. Você acredita Nunca nem que ouvi não falar. tem nada de sementes nele? Isso mesmo. Apesar de estar literalmente no nome, não tem nada de amêndoas, nozes ou castanhas. Caramba, Quando chegou ao que mercado mentira. em 1979, o Honey Nut Cheerios tinha amêndoas moídas. Mas em 2006, a General Mills mudou sutilmente a receita, substituindo amêndoas de verdade por um sabor natural de amêndoa. Mas o buraco é mais embaixo. Surpreendentemente, esse sabor de amêndoa na verdade vem de É uma caroços de farsa. pêssego e damasco, que Oxi. contém benzaldeído, o produto Oxi. químico responsável pelo gosto ligeiramente amargo de amêndoas. Embora remover amêndoas de um cereal amplamente Caramba, amado gente. possa parecer benéfico para potenciais clientes alérgicos, a General Mills provavelmente fez isso para cortar custos, e não por gentileza ou Nossa. preocupação com alergias. Esses caroços de damasco e pêssego são considerados um resíduo quando essas frutas são processadas, então são muito mais baratos de adquirir do que amêndoas moídas de verdade. Olha aí, Além o que eles disso, fazem pra pêssegos e economizar? damascos são Aí depois parentes botam um preço próximos das caríssimo amêndoas na e podem prateleira do desencadear mercado. reações em pessoas com alergias mais graves. Então, se você é alérgico a amêndoas e outras sementes, ainda Não não é compre, sensato tá? experimentar o Honey Nut Não Cheerios, experimente. apesar da sua Evite. receita sem amêndoas. Mas a General Mills não é a única enganação de cereais por aí. Lembra quando você era criança e costumava Aham. tentar tirar o máximo possível do seu sabor favorito de Fruit Loops da caixa? Bom, talvez você queira pular o próximo café da manhã, porque eu tenho notícias que realmente alteram a sua infância. Vai Como desanimar todos muita sabemos, gente. Os Fruit Loops apresentam uma mistura de argolas Tem muito vermelhas, açúcar laranja, esses- amarelas, verde, roxas e às vezes azuis, dependendo de onde você compra. Você pode até ter experimentado cada cor individualmente, convencido de que elas tinham um gosto diferente, mas acontece que cada argola tem exatamente o mesmo sabor, Não. independentemente da sua cor. E sempre foi assim. Desde a sua criação em 1963, cada argola foi revestida com o mesmo sabor singular de Não frutas acredito, tropicais. gente. Uma simples pitada de corante alimentício para cada argola de cor diferente, para nos enganar e nos fazer Tá pensar vendo aí que a cada marmelada? uma tem um Por isso que eu não sabor acredito que esses individualmente produtos único. Quer dizer que todo aquele fitness são esforço durante a realmente infância fitness. pescando cuidadosamente as suas cores favoritas foi em Esses vão. produtos Exato, uma completa zero perda de açúcar. tempo. Será? Sacanagem, Eu hein, fico Tucano pensando Tempo? em relação a Eu confio em isso. você. Silêncio, por favor. Caixa Se eletrônico? você andou dirigindo nos Estados Unidos, provavelmente notou que muitas bombas de postos de gasolina mais novas têm aquelas telinhas que exibem anúncios Isso aí eu não irritantes posso e dizer, incômodos, nunca fui para os Estados Unidos. como o Cheddar News da GSTV. Hello everyone, this is Cheddar News. Pior ainda, um número crescente de promoções de campanha presidencial. Partnered with Gas Oh, Station shit. TV to celebrate my presidential campaign. For a limited time, when you order a meatball sub inside, you'll also receive a free "I'm voting for Ron DeSantis and I eat at the gas station" T-shirt. So if you're a true American patriot who likes to chow down on Enquanto o protein, cara vai please abastecendo, buy ele my vai ouvindo a meatball propaganda. T-shirt and help me defeat the woke mind virus.
Tá, eu admito que esse último é um deepfake humorístico, criado pelo TikToker Luke Strickler, mas os anúncios de verdade ainda são bem irritantes. Felizmente, tem uma maneira pouco conhecida de silenciar os anúncios de uma vez por todas e aproveitar a experiência de reabastecimento em paz como antigamente. Olha só, a maioria das aqui no Brasil nós não vamos ter esse trabalho, né, gente? Botões de cada lado. O segundo botão de cima para baixo no lado direito é o que você tem que apertar. Da próxima vez que você for submetido a um anúncio de bomba de gasolina, aperta esse botão com firmeza e pronto. Isso aí eu não devo me preocupar. Embora esse botão secreto seja a maneira mais comum de silenciar uma bomba de gasolina, o método pode variar dependendo do fabricante da bomba. Outro botão menos comum para tentar é o botão inferior direito, enquanto algumas versões touchscreen incluem menus que podem conter opções para ajustar o volume. Se você tiver sorte, pode até acabar em um posto de gasolina onde os próprios funcionários marcaram os botões. Graças a Deus, viu? Esta é, o que os outros botões fazem? Me conta aí nos comentários se você souber. Isso aí eu não posso te responder, falar sério. Medidas misteriosas. A Humilde Trena é um item básico de todos os projetos de reforma de casa. Mas se você olhar de perto, vai notar uma coleção de marcações misteriosas além das polegadas e centímetros. Eu já vi essas marcações. Você provavelmente nunca prestou atenção antes. Por exemplo, você pode ver um numeral romano dentro de um círculo. Eu vou observar. Que é conhecido como a classe de precisão daquela trena específica. Antes de serem lançadas no mercado, algumas trenas são submetidas a um teste de precisão, que as coloca em uma das 3 classificações com base em sua margem de erro. As trenas de classe 1 fornecem o mais alto nível de precisão com a menor margem de erro e são mais frequentemente usadas em tarefas de alta precisão, como pesquisa científica e engenharia civil. E por esse motivo, geralmente custam mais. As trenas de classe 2 geralmente são as mais disponíveis, com um nível moderado de precisão que as torna ideais para uma variedade de tarefas cotidianas, incluindo projetos de bricolagem e reformas residenciais. Com a maior margem de erro, as trenas de classe 3 são mais adequadas para tarefas que não exigem medições ultra precisas, como paisagismo ou topografia em grande escala. Se a sua trena não tem um numeral romano, isso pode significar que ela não foi testada para precisão. Olha, observe aí, viu? Se você não precisar de medições muito precisas, tipo medir a sua altura para colocar na sua biografia do Tinder. Só não vai usar aquela velha desculpa de que você errou a sua altura na hora de preencher para parecer mais alto. Olha lá. O símbolo mais comumente visto em trenas nos Estados Unidos e no Canadá são esses losangos pretos de aparência ameaçadora, também conhecidos como marcas de treliça. Esses losangos aparecem em intervalos regulares para ajudar os trabalhadores da construção a obter um posicionamento uniforme para suportes estruturais importantes, como vigas de parede ou vigas de treliça de telhado. Normalmente, essas marcas são espaçadas em 16 é interessante para a galera que trabalha com isso. Para mim, eu acredito que não, tá? Medidas de espaçamento aprovadas pela indústria, comumente usadas para garantir a integridade estrutural de um edifício. Então, esquece aquela história de cantada de pedreiro. O que eles gostam mesmo é dessas marcas na trena. Tá vendo o segredo do pedreiro? Da raquete. Poder da raquete. Já se perguntou por que as raquetes de tênis de mesa sempre parecem ter um lado vermelho e um lado preto? Bom, não é só pelo estilo. É tudo especialmente projetado para garantir um jogo justo. As raquetes de ping-pong são cobertas em cada lado com borrachas que fazem a bola reagir de forma diferente quando atingida. Muitas vezes, as 2 borrachas diferentes em cada lado de uma raquete padrão são para 2 tipos de jogo, ofensivo e defensivo. Então, de acordo com as táticas de jogo tradicionais, as raquetes padrão geralmente apresentam lado vermelho, já vai jogar aí jogo ofensivo, com borrachas mais rápidas. E olha, lado para jogo defensivo com borrachas mais tipo lentas. Que vai amortecer. A velocidade das borrachas depende da espessura e dureza da sua esponja. Borrachas mais duras e grossas produzem tacadas mais rápidas, e borrachas macias e finas produzem tacadas mais lentas e controladas. Olha historicamente, os jogadores profissionais pra você que gosta de ping-pong, de tênis de mesa, né? Em cada lado das raquetes, com os 2 lados sendo da mesma cor. Isso permitiu que os jogadores trocassem a borracha no meio do jogo, dificultando que os oponentes controlassem qual lado estava sendo usado e como a bola ia reagir. Era como jogar contra um mágico que ficava mudando seus truques. Frustrante e injusto. A história conta que um jogador chinês, Kai Zhenhua, era tão bom em virar sua raquete com os lados da mesma cor que os seus oponentes se sentiam constantemente enganados. Ele era um mestre em misturar suas tacadas, tornando galera, você manja nisso, né? Então, em 1985, a Federação Internacional de Tênis de Mesa interveio
Gallagher veio e determinou que nas raquetes de competição um lado deveria ser vermelho e o outro preto. Dessa forma, os oponentes podiam ver claramente ia ser qual mais lado da honesto, raquete né, estava sendo gente? usado e antecipar melhor Que se for da o mesma comportamento cor, como da é que vai bola, saber tornando qual que o vai jogo vir mais atacada? justo e agradável. Em Bem 2021, pensado. a federação aprovou 4 cores adicionais para os jogadores usarem suas raquetes. Em 2021, azul, verde, gente, foi rosa e roxo, decretado disponíveis em vários outros tons. Um lado da raquete ainda precisa ser preto para que jogadores daltônicos possam diferenciar Nossa. facilmente. Embora as combinações de cores contrastantes sejam especialmente projetadas para garantir um jogo limpo, Verdade, ainda há gente, nada maneiras melhor dos do que jogadores honestidade, usarem né? as cores a seu favor. Para contornar as regras restritivas de cores, os jogadores geralmente combinam as suas Legal. cores de borracha com a cor da sua roupa, para que o contraste fique menos claro durante o jogo, permitindo que potencialmente confundam o oponente. Quem poderia imaginar que havia É porque tanta vai exigir informação muita em um concentração pra equipamento acertar essa esportivo bolinha tão aparentemente pequena, né? tão pequeno? E rápida. Insumo Insumo escasso. escasso. Que isso, gente? Se você já comeu sushi, Não, é provável e que não tenha gosto, experimentado tá? aquela Vai me pasta verde desculpando picante aí os que as amantes de pessoas chamam sushi. de wasabi. Mas o que você provavelmente não sabe é que, independentemente de quantas vezes você tenha comido sushi, na realidade, você provavelmente nunca provou wasabi de verdade. O fato é que até 99% do wasabi vendido nos Estados Unidos é completamente falso. Até mesmo no Japão é relatado que apenas 5% do Caramba! wasabi consumido lá é o verdadeiro. Mas então, o que acontece? O verdadeiro wasabi japonês, ou wasabi japônica, é extremamente difícil Por de quê? cultivar, porque as suas necessidades de cultivo são muito específicas. Endêmica ao longo dos leitos úmidos mas sombreados Olha. dos riachos das montanhas japonesas, a planta wasabi requer um suprimento contínuo de água limpa e fria, bem como Água uma limpa e temperatura fria, viu, constante gente? que varia entre 7 e 24 Caramba. graus. Além disso, o wasabi não é fã de multidões, e quando plantado em massa, a planta pode Nossa, facilmente sucumbir a gente. doenças infecciosas e pragas, por ser tão complicado de cultivar. Além do fato de que pode levar anos para atingir a maturidade, o Caramba. wasabi legítimo é Anos pra extraordinariamente poder caro, ser alcançando colhido. incríveis 160 dólares meu por quilo. Deus. Mas então, o que a gente está comendo? Bom, aquela pasta verde clara no seu sushi é provavelmente uma mistura de raiz forte europeia e mostarda, que juntos Nossa, tem gente, um a gosto pessoa enganada semelhante ao assim. wasabi, junto com uma pitada de corante fácil. alimentício. É, segredinho picante. Desculpa, o wasabi, quer dizer, a raiz forte entrou no lugar errado. A cor do do sucesso. Amarelo? Junto do ônibus escolar amarelo e a maçã vermelha, o lápis amarelo se tornou um símbolo icônico da educação infantil. Por quê? Mas você já parou para se perguntar por que ele é amarelo? Originalmente, os lápis eram feitos Olha de pequenas só hastes de como pombado, eram os que é uma lápis forma de de grafite, antigamente. envoltas em tiras de madeira ocas. Uou. Os lápis eram originalmente pintados para ajudar a mascarar a baixa qualidade da sua madeira, com apenas aqueles que promoviam a madeira mais sofisticada sem verniz. Mas em 1889, uma empresa austro-húngara chamada Koh-i-Noor Hardtmuth revelou um novo lápis Olha, de luxo, gente. nomeado em homenagem ao maior diamante da época, o Koh-i-Noor. Para comercializar essa ferramenta comum como luxuosa, eles a pintaram com o tom amarelo brilhante que reconhecemos hoje. Algumas fontes dizem que a cor amarela foi escolhida para representar a bandeira preta e amarela da Áustria-Hungria em uso na época, enquanto outras dizem que a escolha da cor foi mais uma declaração internacional. Durante os anos 1800, o melhor grafite do mundo vinha da China, e o amarelo simbolizava realeza Olha e só, status gente. lá também. Mas é verdade, o Acredita-se amarelo que ao ele pintar os seus representa lápis de amarelo muito brilhante, riqueza. a Koh-i-Noor Hardtmuth estava consolidando Faz a associação sentido. dos seus lápis com os melhores do mundo. E funcionou. A indústria de lápis percebeu e logo todos os fabricantes estavam optando por uma pintura amarela para imitar o sucesso de marketing da Koh-i-Noor. Ainda hoje, acredita-se que os lápis pintados de amarelo representam cerca de 2/3 das vendas de lápis É nos verdade, Estados meu Unidos. filho ganha lápis preto. Amenizando aromas. Olha só. Oh, o cheirinho do Seja carro. você um motorista ou não, é provável que conheça os purificadores de ar Sim. para carros Little É uma Trees, delícia, bem como o carro seus fica aromas cheiroso. potentes. Os Little Inclusive, Trees tem que vêm comprar um nessas pro meu. pequenas embalagens plásticas. Embora você possa presumir que o único propósito dessa capa de plástico seja manter o aroma da árvore intacto antes de abrir, E pra ela quê? foi projetada para desempenhar um papel fundamental durante o uso também. Como assim? Se você já usou um desses, sabe que depois de tirar da embalagem, o aroma dos Little Trees pode ser opressor, para dizer o mínimo, e encher o seu carro com um aroma de dor de cabeça antes de
desaparecer rapidamente. Mas se você der uma olhada nas instruções de uso, vai ver que não é para tirar as árvores da embalagem de Eu jeito sei nenhum. disso, Quer eu dizer, já pelo vi. menos não no começo. Os Little Trees são projetados para serem pendurados É desse ainda jeito dentro mesmo. da capa e gradualmente expostos Esse aqui eu sabia, tá? centímetro Fala por sério. centímetro, liberando lentamente Não é o seu novidade, aroma não. semana após semana. Ao retirar gradualmente o purificador de ar da embalagem, você consegue controlar a intensidade do aroma e desfrutar de uma fragrância mais sutil por mais Aí tempo. vai ficar com esse explicado. papel pendurado, Essas fica arvorezinhas feio. nos carros realmente não me cheiravam muito bem. Escolhas da Apple. Olha lá, a escolha da Apple. Todo mundo tem aquele amigo que é fã incondicional da Apple, Sim. sempre se vangloriando sobre Eu. o quanto seu novo iPhone chamativo é melhor em comparação ao anterior. Então, quando o iPhone 15 foi lançado em 2023, houve as alegações normais sobre as melhorias na câmera e melhores gráficos na tela. Mas o grande burburinho foi sobre o quanto o novo telefone parecia mais leve, um recurso de destaque. É porque do o meu é iPhone 15 14 Pro foi o Max uso e de é titânio nas super bordas, pesado. em vez do aço Gente, não tem inoxidável que era usado suporte em no carro modelos que aguente anteriores. meu celular. Isso fez o iPhone 15 Pro pesar 187 gramas, mais leve que o iPhone 14 Pro que pesava 204 gramas. Muito Claro, essa pesado. diferença, mesmo que muito pequena, pode ser impressionante de uma perspectiva de engenharia. Só que é só 9% mais leve, quase a mesma coisa que uma pilha pequena. Olha só. Então, por que todo mundo achava que o iPhone 15 Pro parecia tão mais leve? O segredo central dessa ilusão de Por peso quê? está em um conceito da física chamado momento de inércia ou massa angular. Basicamente, isso mede quanto esforço é necessário para torcer ou virar um objeto. Se a maior parte do peso estiver perto do centro de um objeto, fica mais fácil girar. Mas se o peso estiver nas bordas, é preciso mais esforço para mover. Como a estrutura do iPhone fica ao redor da borda, trocar o material aqui para um material mais leve reduz significativamente o gente. esforço necessário para manobrá-lo, mesmo que a mudança geral do peso não seja muito grande. Embora a perda geral de peso do iPhone 14 Pro para o 15 Pro seja 9%, o momento de inércia foi reduzido em cerca de 15% no lado mais longo. Então, o fato de a Apple usar titânio significa que você realmente vai sentir a diferença ao alternar o seu telefone entre paisagem e retrato, criando a ilusão Bom de que o saber. telefone é muito mais leve do que realmente é. Mas, seja efeito placebo ou não, eu tô aceitando qualquer coisa que torne as sessões de maratona de TikTok e YouTube um pouco menos estressantes para os Olha meus aí. pulsos. Falando em segredos de design que a Apple vem escondendo das pessoas, se você é usuário de MacBook, tira um tempinho para verificar o seu carregador. Por Em quê? alguns modelos mais antigos, a Apple costumava incluir essas duas abas bacanas que se estendiam para ajudar os usuários É? com um gerenciamento de cabos mais organizado. Embora não se saiba exatamente por que a Apple decidiu cortar as próprias asas assim, alguns têm a teoria de que o recurso sem querer incentivou os usuários a enrolar os cabos muito apertados, E aí causando acaba- estresse e danos ao desempenho dos acaba carregadores. Ou dando se você for como dano, eu, passou né, muito gente? tempo mexendo neles e eles quebraram. Então é isso, pessoas, foi o nosso vídeo. Se você gostou, já deixa aquele joinha pra fortalecer o nosso canal. E cada vez mais nós está crescendo por aqui. A gente chegar à marca, gente, de 30 mil inscritos. Eu conto com cada um de vocês. Obrigado por vocês fazerem parte da família Uva Roxa. Então, eu vou deixar o vídeo completo na descrição desse vídeo no canal Fala Sério. Então fui, te espero aqui amanhã. Tchau, tchau.